Oi, gente! Já é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo e o meu celular não está ficando no lugar, ele começa a cair. E se eu não conseguir agora, eu desisto. Vamos ver se dá certo. Enfim, tô vindo aqui hoje para falar um pouquinho sobre o visto que eu tirei. E eu vou colocar na descrição vários links, né? Tudo que me ajudou a tirar esse visto. Eu tirei o visto sozinha. O visto que eu tirei é o visto de procura de trabalho, que é o visto mais barato e mais simples atualmente. Esse visto ele tá passando por várias alterações, então se você quer tirar esse visto, tire o mais rápido possível. Eu saí desse visto desde 2022 e eu fiquei postergando. A situação só foi piorando, foi ficando mais difícil, o salário mínimo aumentando e tem que ter a comprovação de 3 salários mínimos, então isso foi ficando mais caro. E finalmente esse ano, graças à minha irmã, eu tomei a coragem de dar entrada. Eu dei entrada em fevereiro e eu pedi com... Eles falam que era pra pedir com mais ou menos 6 meses, se eu não me engano. Eu não lembro a quantidade de dias, mas eu coloquei pra chegar dia 13 de junho e ele acabou chegando dia 25. Na verdade, ele foi aprovado dia 25, mas chegou na minha casa só dia 26, porque eu paguei a entrega, né, do passaporte. Mas enfim, foi bem dentro do prazo deles, eu achei que ia atrasar mais, eu simplesmente achei, tá uma bola de neve lá, tem várias pessoas que estão sem receber, então provavelmente deve vir em outubro, novembro, e veio bem antes. O que foi muito bom, porque eu estou aproveitando o verão europeu, e tá sendo uma experiência muito legal, muito boa. Claro que tem seus altos e baixos, todo mundo sabe que imigração não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Já falei um pouquinho em outro vídeo meu aqui, em questão de você ter um mental muito bom, de você não desistir, de você perseverar. Não sei porque eu falei essa palavra, eu sempre falo ela errada. Mas, enfim, o que eu queria trazer um pouquinho mais era sobre algumas coisas desse vício de, tipo, que você precisa pagar uma assessoria ou consultoria. Isso não é verdade, você pode tirar esse vício sozinha, ou sozinho, só que é um vício que exige muita atenção, organização também dos documentos, não é algo tão simples assim. E boa parte, assim, do visto, várias dúvidas que eu tive uma anja da guarda, que foi a Priscila. Pri, beijo, eu tô ansiosa pra te conhecer. Ela já tá aqui em Portugal também, ela veio um pouquinho antes de mim, o visto dela atrasou muito. Até por isso também que eu achava que o meu ia atrasar, e acabou que não. Nós viemos praticamente na mesma época. E ela foi, assim, a minha tutora que me deu todas as dicas e suporte. A gente tem um grupo hoje em dia que se ajuda aqui, o pessoal, tanto quem tá vindo quanto quem já está aqui, sobre dúvidas de documentos, processos. A gente sabe que não é uma coisa fácil e que as pessoas estão cobrando muito, então... dicas já que eu trago em questão em relação a isso, se você vai tirar ou se você já tá aqui, não fica ouvindo todo mundo, não fica acompanhando muita gente, dando crédito para principalmente brasileiros, eu sei, não quero falar mal dos meus conterrâneos, porque tem muita gente boa, mas também tem muita gente que quer ganhar dinheiro oferecendo serviços de coisa que é gratuita. Então, tem muita coisa que você não precisa pagar para resolver, você pode fazer mesmo por conta própria. E falando um pouquinho também agora que eu cheguei, né? Esse visto deu certo, vou deixar o vídeo aqui que eu aprendi com a Pri, que é um advogado que fala sobre como você tirar. Claro que agora tá tendo várias mudanças nas leis, por isso que eu até falo, se você quer tirar, já tira agora, aproveita esse momento, porque depois as coisas vão ficando mais difíceis. Eu sinto que a questão da imigração aqui, ela tá ficando mais estreita, e eu até entendo por vários fatores, né, que muita coisa tá acontecendo, são muitas pessoas, o país não é grande, então tem toda essa questão de suporte e tudo mais. Mas enfim, só para vocês entenderem que aí deu certo o visto, consegui, né, apliquei. E aí agora eu tô em outras sagas, que são as de documentos, agendamento da AIMA, porque o meu visto não veio com agendamento, então isso é um problema que dá uma dor de cabeça enorme. Tô desde que eu cheguei tentando agendar, ainda não consegui. Consegui tirar o NIF. O NIF tem a opção de você tirar sozinho, mas eu tirei com representante fiscal. Dei entrada na solicitação do NIS, que
O NIS é o que tá dando mais trabalho aqui para todo mundo, até os portugueses sabem. Eu já tô participando de algumas entrevistas e muitas já não estão dando continuidade nas etapas por conta que eu não tenho o documento, que é o NIS. E aí tem também o TENT, que é como se fosse o nosso SUS, né, o número para a gente poder ir nos hospitais. Não consegui também ainda, tem o atestado de morada, que é um comprovante que você tem que ir numa junta de freguesia. E para você ver que as coisas não são iguais aqui em Portugal, cada região tem a sua lista de documentos. A Pri, ela conseguiu tirar 100 testemunhas, esse atestado de morada. Agora na região que eu tô, eles estão pedindo 2 testemunhas para assinar. E eu ainda não conheço ninguém aqui praticamente no bairro e não sei ainda como eu vou tirar esse documento, mas eu vou conseguir. E para pedir o utente, eu preciso do atestado de morada, para fazer também a questão do histórico, né, que a gente traz pelo menos do ensino médio ou da faculdade, se você tiver. Você precisa fazer a equivalência, né? E para isso você também tem que ter o atestado de morada. Então, você vê que um documento vai travando outro e trava outro, e aí você acaba ficando sem nada e vai dando um desespero. E além disso, quem tem a sorte que veio já com agendamento, ótimo, mas quem não veio como eu, tem que enfrentar isso, né? Além de pensar em arrumar um contrato de trabalho, porque a gente tem o prazo do vício, senão a gente fica ilegal. Então, olha o tamanho do BO, né? Mas eu acredito que se for para ser, as coisas vão dar certo. Tem que ter muita paciência. E o que eu mais indico, assim, é a questão do financeiro. Não venha só com esses 3 salários mínimos, porque isso não dá para nada. Tem a questão do arrendamento, que não é fácil. Essa casa que eu consegui pelo Spota Home. Vou deixar o link também para quem não conhece, até começar a se programar, saber mais sobre arrendamento, os sites, né? Tem o Idealista também, que é muito bom, mas o Idealista eu sugiro mais para quem tá aqui, porque consegue visitar o lugar. E o Spota Home, ele já faz uma visita, então você consegue ver o vídeo da casa e ver realmente como é a casa de fato. E o vídeo tá ficando grande, eu queria ser bem objetiva, mas é porque são muitas coisas. Tô aqui já tem 2 semanas e desde que eu cheguei tô tentando equilibrar, porque eu acho que as pessoas... até mais um motivo de você vir com financeiro bom, porque aí você consegue também ir conhecendo a região que você tá, desbravando e equilibrando as coisas, né? Hoje eu consigo fazer alguns passeios, conhecer lugares que eu gostaria de conhecer, e também consigo definir uma parte do meu dia também procurando emprego, mandando muitos currículos, tanto online quanto pessoalmente, me cadastrando em agências. Então, quando você vem assim, bem financeira, porque, gente, é dinheiro, dinheiro. É sempre dinheiro. Então, quando você vem mais preparada financeiramente, você consegue aproveitar melhor esse período e também não ficar tão fixada só nessa questão das burocracias, porque isso desgasta muito. Você fica se questionando das coisas, você pensa em desistir. Então, tenta equilibrar isso de fazer, né, construir sua vida social aqui, porque agora você vai morar aqui, conhecer pessoas, sair, desbravar, visitar. Tem várias coisas legais aqui e baratas, né, acessíveis, que você não precisa gastar tanto. E eu acho que é uma coisa muito importante de você construir. E, além disso, ir atrás das suas burocracias. Mas pensa que foi até uma dica que eu peguei num grupo de um rapaz que ele fala que ele foi fazendo amizade com os portugueses, conhecendo. E é muito isso mesmo, porque a imigração é você entrar na cultura do país que você tá indo, respeitar, entender as diferenças e fazendo amizade, network, porque as pessoas vão te ajudando. E se você for uma boa pessoa, né, a vida ela vai te dar coisas boas também. Então, acho que é muito isso, de construir um novo círculo ali de apoio. Como eu já gravei outros vídeos, eu cheguei a gravar um vídeo de 10 minutos aqui, já tá chegando quase em 10, falando várias coisas, e aí não deu certo, o vídeo caiu, o celular.
Eu tava tentando puxar aqui as coisas que eu queria falar, e aí que eu já falei nos outros vídeos e que eu cancelei, mas eu acho que eu não falei nesse, sobre Portugal não ser um país, assim, que eu pensei em migrar, é tipo a minha primeira opção, sabe? Eu nunca pensei de fato em morar aqui. Muitas pessoas pensam nisso por conta do português, e tem essas diferenças, não é tão simples assim, claro que não é impossível, mas eu sinto que Portugal me recebeu de braços abertos, eu sou muito grata, tô amando conhecer mais a cultura de Portugal, a história também. Visitei recentemente o Museu da Fotografia, vou subir um vídeo no canal falando sobre ele. Tinha muito medo da xenofobia, da questão das pessoas não terem paciência comigo por eu ter dificuldade em entender, das palavras diferentes. E graças a Deus, assim, todo mundo que eu encontrei sempre me tratou muito bem. Eu também sempre respeitei as pessoas. E às vezes perguntam, você pode falar de novo, por favor? E as pessoas, elas sempre me respondem, têm paciência de explicar de uma outra forma para que eu possa entender. E eu acho que isso é uma experiência muito rica, muito válida. Eu acho que com tanta coisa ruim que vai acontecendo, dos imigrantes que vêm para cá ilegal, de todas essas burocracias que estão acontecendo, acaba ficando uma coisa assim muito pesada, né? E as pessoas já vêm muito com um pensamento negativo. E eu quis até fazer esse vídeo para falar que não, gente, eu entendo ambos os lados, mas eu acho que a gente tem que vir com uma cabeça mais positiva e tá aberto também às coisas. Vim legal, mesmo vindo legal, com visto, olha o tanto de dificuldade que eu tô tendo, mas ainda assim, com todos os desafios, eu tô aberta a conhecer as pessoas, a conhecer as coisas, a ir atrás mesmo, botar a cara a tapa, e você tem que ter muita coragem, e enfim, é isso. Eu não queria que esse vídeo ficasse tão grande, mas eu acho que eu precisava fazer esse vídeo até pra trazer a minha visão sobre essas 2 semanas que eu estou aqui. Eu sei que é muito cedo ainda, depois eu quero trazer mais vídeos atualizando, falando também mais sobre os trabalhos. Sinto que sim, aqui tem muito trabalho. Muitas empresas, assim, contratando, muitas oportunidades nos sites. Acho que isso não é um problema, é mais essa questão da documentação que acaba te travando um pouco. E, enfim, eu acho que é isso. Vou colocar os links, grupos, tudo que me ajudou a tirar esse visto. Não tenho assessoria para indicar, então vou ficar devendo isso, mas eu só peço que vocês tenham essa consciência de ver pessoas que são confiáveis, buscar advogados, não também ficar acompanhando muitos canais, o TikTok, porque muita gente vai falar a opinião, a visão, a experiência delas, que nem eu tô falando a minha experiência aqui, pode vir várias pessoas falando, mas que comigo foi isso, que comigo foi aquilo, então, foi a sua experiência, essa é a minha experiência, só que eu acho que pra gente não ficar também só naquela imersão de coisas ruins, eu acho que a gente também tem que trazer as coisas boas, até pra como um fio de esperança, né, de que ainda é possível migrar, ainda é possível viver aqui em Portugal, desde que faça tudo correto e sabendo também que as coisas não são fáceis e quanto mais vai passando o tempo, mais difícil vai ficando, mas não é impossível, então aproveita a água limpa, né, que fala quem chega primeiro bebe a água limpa e não espera o tempo passar pra você se aventurar e aí as coisas ficarem muito mais difíceis. Acho que é isso, gente. Um beijo, obrigada e tchau, tchau.